regimes de autorização e concessão, onde moram, com quem vivem, do que se alimentam, agora neste vídeo para você. Meu nome é Julieta Calegari, eu sou engenheira de Minas e seja muito bem-vindo ao meu canal. Bem, neste vídeo a gente vai falar sobre os regimes de autorização e concessão, que são os regimes mais comuns quando a gente está falando aí de aproveitamento de bens minerais, tá certo? Por quê? Qual que é a lógica quando você está tratando de lavra de bens minerais, né, de uma atividade de mineração de um modo geral? Qual que é a lógica? A lógica é primeiro você realizar uma pesquisa para você conhecer aquele bem mineral, saber a extensão daquele corpo, saber o teor, se for um minério, né, que a gente trabalha com teor, fazer testes ali, ensaios, né, de beneficiamento, testes físicos, né, ensaios laboratoriais para você conhecer aquele bem mineral. Então, quando a gente está falando de atividade de mineração, a lógica, né, o caminho mais comum é que a gente primeiro realize uma pesquisa, conheça o que temos ali naquela área, só para depois a gente ir para a atividade de lavra, tá? Então, o regime mais comum, né, de aproveitamento de bens minerais, na verdade são dois, né, porque eles andam coladinhos ali lado a lado, né, um precede o outro. São os regimes de autorização de pesquisa e o regime de concessão de lavra. Porque lembra que eu falei que a lógica, né, quando a gente vai aí aproveitar algum bem mineral, é fazer primeiro a pesquisa e depois a lavra? Pois é, então por isso que existe o regime de autorização de pesquisa, e aí conforme você vai avançando, pesquisa a área, entrega seu relatório e tudo mais, depois faz seu requerimento de lavra, você vai partir para a sua atividade de lavra, tá? Então a lógica é essa, né, porque é a lógica da atividade de mineração em si. Então, conforme eu já disse, o regime de autorização de pesquisa, ele precede o regime de concessão de lavra. Se você for olhar aí a vida do processo, você vai ver, você começa com o regime de autorização de pesquisa, com o seu alvará de pesquisa, e depois você parte lá para o seu regime de concessão de lavra, mas tudo dentro de um mesmo processo minerário, tá certo? São então os regimes mais comuns e aplicam-se a praticamente todas as substâncias. As únicas substâncias, né, para as quais não se aplicam os regimes de autorização e concessão são as substâncias lá exclusivas do regime de monopolização, como por exemplo os minerais radioativos, tá? Esses também são os regimes mais completos e mais complexos, ok? E também eles têm mais fases. Porque aqui a gente vai ter a fase de pesquisa, né, que é quando você tem aí o seu alvará de pesquisa, e a gente vai ter a fase de lavra, que é quando você tem aí a sua concessão, a sua portaria de lavra. É também neste regime que aparece a guia de utilização. Então, se você, né, não sabe o que é guia de utilização, ficou, né, pensando, né, tudo, mas a Julieta falou que a lavra é só lá na fase de concessão, mas aqui eu tenho uma guia de utilização que me permite fazer a extração de bens minerais. Como que é isso? Pois é, como, né, existe aí uma vida que o seu processo vai seguir, que é primeiro ter o alvará de pesquisa, né, e só depois ter a concessão de lavra, demora-se um tempo, né, que pode ser muito longo, desde você fazer o seu requerimento até você obter a sua concessão de lavra. Além disso, se você pudesse extrair os bens minerais antes da sua concessão de lavra, você consegue também financiar a sua pesquisa e, claro, conhecer melhor aquele bem mineral que está ali na sua área, tá? Então, criou-se a guia de utilização, é um documento que permite em caráter excepcional a lavra de bens minerais antes da concessão de lavra. Então, por mais que a guia de utilização tenha se tornado muito comum, ela foi criada para ser uma excepcionalidade, para ser uma exceção. Olha, se você se encaixar nesses requisitos aqui, você pode ter uma guia de utilização para fazer a sua lavra antes da sua portaria de lavra, tá? Então, a guia de utilização vai ser requerida, emitida e tudo mais quando você estiver nas fases desses regimes que antecedem a portaria de lavra, tá? Então, a minha guia, ela pode ser requerida
desde o momento em que o meu alvará de pesquisa é publicado até o meu requerimento de lavra. Já entreguei o meu relatório final, posso requerer guia? Pode sim, tá? Você pode requerer guia até lá a fase de requerimento de lavra, tá? Então, como que funciona aqui nos regimes de autorização e concessão? Quais são as áreas máximas? As áreas máximas variam de substância para substância, tá? E a gente tem que consultar lá a portaria DNPM 155 de 2016, que lá vai estar certinho o artigo 40 e poucos, salvo engano é 41 a 44, algo assim, mas é 40 e alguma coisa, estão lá as áreas máximas que você pode requerer aí no regime de autorização de pesquisa, tá? Quem pode requerer? Pessoa física ou pessoa jurídica. Então, quando eu vou fazer o meu requerimento de pesquisa, para começar ali, né, a minha atividade, que começa ali pela pesquisa, quem pode fazer o requerimento? Pessoa física ou pessoa jurídica. Somente lá na minha fase de concessão de lavra que pode ser só pessoa jurídica, tá? Mas aqui para fazer requerimento de pesquisa pode ser pessoa física também. E lá na fase de lavra é só pessoa jurídica que comprove que tem condições, né, para a atividade, ok? Nesses regimes não é exigido uma anuência prévia nem da prefeitura, nem do superficiário aí para você obter o seu título. O que não quer dizer, em hipótese alguma, que você vai poder entrar na área de uma pessoa, né, numa propriedade de alguém, para realizar a sua pesquisa. Aí é um assunto para um outro vídeo, né? Você vai ter que ter uma autorização, vai ter que pagar ali alguns valores para você entrar aí, né, numa propriedade de terceiro para realizar a pesquisa do seu bem mineral. Mas para a ANM emitir o seu título, né, que é o seu alvará de pesquisa, ela não exige que você apresente para ela nenhuma anuência prévia, nem do município, nem lá do superficiário, tá? A princípio, para ela emitir aí o seu alvará de pesquisa. Esses regimes, né, ao contrário, por exemplo, aí do regime de licenciamento, ele oferece aí uma maior segurança jurídica, tá? Justamente por causa disso. No regime de licenciamento, por exemplo, você vai depender de uma anuência da prefeitura para você fazer o seu requerimento, né? E aqui não, aqui você pode ir lá fazer o seu requerimento, né, que hoje acontece pelo REPEM, né, fazer o seu requerimento de pesquisa, e aí se tiver tudo certinho lá com o seu requerimento, a ANM vai emitir o seu alvará de pesquisa. Os principais projetos que compõem aí esses regimes ao longo da vida deles são, então, o requerimento de pesquisa que você faz lá quando você vai fazer o seu requerimento, né, que hoje é feito pelo REPEM, o relatório final de pesquisa que você entrega para a ANM quando acaba a vigência do seu alvará de pesquisa. Um outro projeto também que pode existir, não necessariamente, mas pode existir, é o relatório parcial de pesquisa, quando você vai pedir a prorrogação do seu alvará. Outro projeto também que a gente encontra aqui nesses regimes é o requerimento de guia de utilização, que pode acontecer, e o requerimento de lavra necessariamente, se você chegar até essa fase aí do seu requerimento de lavra. Bem, então vamos entender agora como que é a vida desse processo, né, se eu optar aí pelos regimes de autorização e concessão. O meu direito minerário nasce lá no meu requerimento de pesquisa. Então, como que funciona? Eu fiz o meu requerimento de pesquisa, né, lá na ANM. Contratei um engenheiro de Minas ou um geólogo para fazer o meu requerimento de pesquisa lá. Aí eu tenho que esperar a ANM publicar o meu alvará de autorização para pesquisa. Então, a vida, né, a lógica é essa: fiz o meu requerimento, a ANM vai analisar, vai ver se está tudo certinho. Se estiver tudo certinho, ela vai publicar o meu alvará de autorização para pesquisa. Esse alvará ele pode ter um prazo de 1 a 3 anos, que você pode também pedir prorrogação, tá certo? Bem, a ANM publicou o seu alvará, começa o que a gente chama aí da fase, né, da fase de pesquisa, né, em que você está com o seu alvará de pesquisa vigente. É nessa fase que você vai pesquisar o seu bem mineral, né, fazer sondagens e tudo mais, testes, para você conhecer e quantificar lá o bem mineral, o minério que tem lá na sua poligonal, tá certo? Então, você tem esse tempo aí, né, que pode variar, como eu falei, de 1 a 3 anos para realizar a pesquisa.
É aqui também, né, nessa fase de autorização de pesquisa, que se você quiser, você pode já requerer a sua guia de utilização. Lembrando que isso é uma coisa que muitas pessoas às vezes não têm conhecimento e às vezes acaba se prejudicando. Por quê? Quando eu tenho meu alvará de pesquisa, eu tenho o direito de pesquisar. Não, eu tenho esse direito agora, eu tenho aqui, a ANM me deu um título chamado alvará de pesquisa, eu tenho o direito de realizar a pesquisa. Ótimo! No entanto, o alvará de pesquisa ele é um direito / dever. Então, ao mesmo tempo que eu tenho o direito de realizar a minha pesquisa, eu também tenho o dever de fazer isso, assim como o dever de pagar a taxa anual por hectare e também o dever de apresentar o meu relatório final de pesquisa ao final da vigência do meu alvará. Ótimo, então continuando aqui com a vida do nosso processo. Fiz o requerimento de pesquisa, a ANM publicou o meu alvará de pesquisa, eu fiz a pesquisa, fiz o meu relatório final de pesquisa, entreguei lá para a ANM. Beleza, entreguei meu relatório final de pesquisa lá para a ANM no meu prazo e a ANM vai analisar este relatório final de pesquisa. E aí ela vai aprovar ou não o meu relatório final de pesquisa. A ANM aprovando o meu relatório final de pesquisa, aí eu já posso fazer o meu requerimento de lavra. Lembrando que desde a publicação do meu alvará, eu posso fazer requerimento de guia a qualquer momento, tá certo? Bem, então, entreguei o meu relatório, a ANM analisou, fez exigência ou não, cumpriu e tudo mais, aprovou o meu relatório, publicou lá no Diário Oficial da União a aprovação do meu relatório final de pesquisa. Ótimo, então agora eu posso requerer a lavra. E aí eu vou ter um prazo de 1 ano, a partir da aprovação do meu relatório final de pesquisa, para fazer o meu requerimento de lavra. E a ANM, mais uma vez, vai analisar o meu projeto, os documentos que eu juntei lá no meu requerimento de lavra, Eu vou ter também que juntar a minha licença ambiental para só então a ANM ela outorgar aí a minha concessão de lavra ou portaria de lavra, Como a gente conhece também. Na fase de concessão de lavra, eu também vou ter as minhas obrigações, que são inúmeras, Mas para citar alguma delas, eu vou ter, por exemplo, o dever, de iniciar minhas atividades. Eu tenho a apresentação do RAU, que é o Relatório Anual de Lavra, pagamento do CEFEM, cumprimento das NRMs, uma série de coisas, tá? E diferente do alvará de pesquisa, que eu vou ter um prazo de 1 a 3 anos, a concessão de lavra, ela não tem um prazo determinado. O prazo da concessão de lavra é até a exaustão da jazida, o que não quer dizer que se eu não cuidar do meu direito minerário, eu não posso perdê-lo. Então, você já pode ter visto em algum caso, de uma caducidade de uma concessão de lavra. Por algum motivo, a norma fala lá os motivos, pelos quais uma concessão pode ser levada à caducidade. Então, por algum motivo, aquela empresa lá, ela perdeu o título dela. Então, não é só porque eu tenho uma concessão de lavra que vai estar garantido. Eu também vou ter que cumprir ali tudo que a norma me pede para manter o meu título aí até a exaustão da jazida. Dentre as obrigações, do concessionário da lavra, a gente não pode deixar de falar de realizar o fechamento de mina, tá certo? Então, são muitas obrigações, por isso que você, tem que ter aí um profissional aí que acompanhe, as suas atividades e vá te orientando ao longo do caminho. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil. Se você ficou com alguma dúvida, deixa para mim nos comentários, Se você quiser também deixar alguma sugestão, para novos vídeos, fique à vontade. Qualquer outro comentário, eu vou ficar muito feliz em receber e em responder o seu comentário. Um abraço e até o próximo vídeo. Se ainda não deixou seu like, é só clicar aqui e agora que o vídeo acabou, também já pode compartilhá-lo. Até mais!